por esta rica oportunidade. Agradeço imensamente a pastora Juliana por esta oportunidade. Porque de uns tempos para cá eu tenho começado a viver as promessas do Senhor na minha vida. E quando ela me deu o tema, eu falei, Senhor, é Deus que nos capacita. A palavra ela é totalmente direcionada a toda igreja, mas ela é especificamente voltada para as mulheres. Eu gostaria que colocasse no telão o tema. Hebreus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Hebreus 12, 1, 2 e 3. A palavra do Senhor diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém? Então, essa é a palavra a qual o Senhor ministrou ao coração da nossa pastora Juliana. E eu comecei a meditar sobre essa palavra. E me chamou muita atenção, porque fala, desfalecendo em vossos ânimos. Estamos vivendo dias difíceis. Não há ninguém que não está enfrentando algo, uma batalha, uma guerra. Cada um está passando alguma coisa. E o que a gente tem visto nesses últimos dias é uma igreja cansada. Eu separei aqui, mas não adianta fazer esboço, pastor. Deus vai para fora. E a gente está vendo uma igreja cansada. Um povo meio que desanimado, desapercebido. E eu orava na madrugada e eu falava assim, Senhor, estamos vivendo dias difíceis. E esse tema é um tema tão forte, porque não tem ninguém melhor para nos capacitar do que o Senhor. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos formou, foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos escolheu. Então, assim, é impossível a gente em algum momento olhar para a nossa situação, para dentro de nós e achar que Deus errou. Quando está tudo bem, a gente glorifica, a gente exalta, a gente pula, a gente sapateia, a gente celebra. Mas quando na nossa vida as coisas começam a caminhar do jeito que a gente não quer, a gente começa a colocar em dúvida. Será que eu fiz uma escolha errada? Será que eu estou em pecado? Será que eu errei? Será que Deus não está vendo? Porque quando começa, eu costumo dizer assim, a gente está no olho do furacão, a gente começa a questionar o Senhor, a apresentar coisas que nós estamos fazendo para Ele como se Ele não visse e não escutasse. Então passamos sim por desafios. E se nós formos olhar na palavra, todos eles passaram. Mas o maior de todos também passou. Nós não passamos nenhuma ponta daquilo que Cristo passou. E a palavra ela vem nos ensinando. E eu orando na madrugada, e eu falei, Senhor, porque certas situações parece que não tem jeito, parece que a gente não vai conseguir sair dela. E o Senhor ministrava ao meu coração. Sabe qual é o problema nosso? Que a gente até ouve, mas não guarda. A gente ouve, mas não pratica. E o Senhor deixou esse manual aqui. É Ele que nos capacita. Tudo que precisamos está dentro deste livro, desta palavra. E aí, pastora Juliana, o Senhor começou a ministrar ao meu coração e pegar e falou para mim: como que naquele lugar não tem mulher forte? Se no ano de 2023 foi o ano inteiro o Senhor nos capacitando, nos tornando uma mulher forte, fortalecendo a nossa casa e fortalecendo o nosso ministério.
A palavra, ela tem sido ministrada. No nosso congresso ela foi ministrada. Pastor Marcelo, em todos os cultos, ensinando a palavra tem sido ministrada, direcionada ao nosso coração, nos ensinando como viver, nos ensinando como agir, nos ensinando como nos comportar e como trabalhar. Por isso a palavra diz, no primeiro versículo, falando que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Hoje temos um desafio muito grande de ministrar o evangelho, porque muitos estão vivendo de uma maneira totalmente torpe, e Jesus, ele não mudou. A palavra de Deus, ela continua viva e eficaz. Ele continua sendo eu sou, o provedor, o consolador. Ele continua sendo o avivador. Ele continua sendo tudo na nossa vida. Mas esquecemos, vivemos uma graça, estão camuflando essa graça, fantasiando essa graça, trazendo ela de uma forma. Ele não mudou, ele também continua sendo juiz e fogo consumidor. Eu falei para o Senhor, Senhor, ai de mim em subir naquele lugar, porque eu sei, quando estou nos cultos aqui, o que o Senhor me mostra e o que Ele ministra sobre este lugar. Deus tem me levado a outras congregações, a outros lares. E tem lugares, irmãos, que o som está perfeito, o louvor está perfeito, a igreja está abarrotada, o evento está magnífico, mas a presença, ela não está mais. E o Senhor continua habitando dentro desta casa. O Senhor, Ele chamou, Ele levantou e Ele continua sendo o dono desta obra, quer pessoas queiram ou não. O Senhor tem ministrado o altar, Ele está derramando cura, renovo, Ele está derramando transformação, avivamento. Não recebe quem não quer. Tem momentos que eu falei, Senhor, será que eu estou enlouquecendo? Não é possível que só eu vejo. Mas depois o Senhor vai colocando pessoas, e aquelas pessoas vão chegando para a gente, vai falando, pastora, ora por mim, porque eu vi isso dentro da igreja. E eu, glória. Pastora, neste culto o Senhor desceu, glória. Pastora, nesse culto eu vi o Senhor libertando, curando e salvando, glória. Precisamos estar atentos à ordem que o Senhor tem deixado para nós. Então a sua vida não vai prosperar, não vai melhorar, se você não se permitir Ele te capacitar. Pastora, mas você não sabe da minha história. O que foi, já foi. Você tem que se preocupar com o teu agora. O que você plantou lá atrás, no momento certo você vai colher. Quer ser coisa boa, quer ser coisa ruim, mas você tem que começar a se preocupar com a tua semente de agora, porque Ele está falando contigo agora. Ele está tentando trazer você a um entendimento agora. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele está te trazendo para uma verdade. Então o que já foi, o que aconteceu ontem, você não pode recuperar, mas você pode trabalhar para o que você vai colher amanhã. Ele não errou quando te escolheu. Ele te capacitou. Pastora, mas eu não canto tão bem. Vai, pega e se aprimora. Pastora, mas eu não prego tão bem, mas Ele te deu o dom da palavra, vai e se aprimora, porque a palavra diz que tudo que formos fazer para Ele, fazermos com excelência. Tem muitas mulheres que falam, mas eu não faço nada. O pastor ministrou aqui e falou sobre Joquebede. O ministério dela era cuidar de Moisés, preparar Moisés, porque ele entrou dentro daquele palácio, mas o Egito não entrou nele. Tudo que Ele nos deu está dentro de nós. Tudo, desde o ventre da tua mãe, a tua história toda já está escrita. Ele não é pego de surpresa em maneira alguma, Ele já sabe todas as coisas. O Senhor vai falar assim para mim, filha, se eu fizer na tua vida, eu sou Deus. Se eu não fizer, eu continuo sendo Deus. Tudo que acontecer de bom na tua vida, eu sou Deus. E tudo que acontece de ruim, eu sou Deus. Deus, em sua essência, Ele não vai mudar. Ele continua sendo Deus. Mas e nós? Aleluia. Quando Ele faz o que nós somos nele? Santos, adoradores, glorificadores, exaltamos, adoramos, bendizemos. E quando Ele resolve não fazer? E quando Ele resolve se silenciar? E quando Ele resolve, se calar?
Ele continua sendo Deus e nós continuamos sendo servos? Continuamos sendo adoradores? A palavra do Senhor diz que nós não temos que se embaraçar. Estamos vivendo um tempo que estamos tendo tempo para tudo, menos para a sua presença. Nós temos um Deus que não aceita nada pela metade, porque Ele não faz nada pela metade na sua vida. Ele é inteiro na sua vida. Você entrou por essas portas aqui, querendo ouvir Ele falar? Aleluia, querendo uma resposta? Ele também quer te ouvir. Ele também quer ouvir você. Você quer que Ele te responda, mas Ele também quer que você o ouça. Você quer que Ele te abençoe? Você quer que Ele te abençoe, mas Ele também quer que você faça aquilo que Ele está te ordenando já faz tempo. E o Senhor falava para mim, em 2023, eu trabalhei naquele lugar, levantando e fortalecendo mulheres, porque eu não erro quando eu escolho uma. Eu fortaleci essas mulheres, entrei para fortalecer as suas casas, fortaleci os seus ministérios. Quando chegou o ano de 2024, elas estavam fortes, fortalecidas, mas não sabiam ainda quem elas eram. Foi um ano inteiro mostrando que não eram escravas, muito menos servas, mas que eram filhas, chamadas rainhas diante de um rei. Você está entendendo o processo que Deus está fazendo na minha e na sua vida? Ele te pegou, Ele te reergueu, te fortaleceu, te preparou no ano de 2023, para no ano de 2024, te mostrar quem você é nele. Quantas rainhas foram levantadas neste lugar? Quantas mulheres que já eram rainhas, mas estavam ainda na posição de serva, porque tinha medo de subir e estar no altar. Quando eu digo altar, não é esse não, é o altar da tua casa, é o altar do teu trabalho, é o altar da tua faculdade, porque uma rainha tem autoridade, aonde ela entra ela é reconhecida, ela tem a coroa na cabeça, o manto nas costas e o cetro nas mãos. Ano de 2023, Deus te fortaleceu. Ano de 2024, Deus te deu autoridade. O que você está fazendo no ano de 2025 ainda? Você ainda está debatendo com o teu pecado, dando o nome dele de fraqueza? Hoje Deus está vindo ter um encontro com a sua noiva. Amadas, para que Deus não vai te capacitar não, Ele já te capacitou. Ele só precisa do teu posicionamento. Ele pergunta para mim e para você hoje, eu já fiz a minha parte, você está fazendo a sua? Cuidado você que está esperando esse rei nuvem de glória. Cuidado achando que ele só vai voltar daqui a 100 anos. Os sinais estão aí. Aí o Senhor pergunta, eu fiz a minha parte, como você se encontra hoje? Como estão as suas vestes, se hoje eu vim em encontro contigo? O Senhor palestrava muito forte no meu coração. Para de atender aquela ligação que você sabe que você não tem que atender. Para de ficar aceitando o convite para ir em lugares que você sabe que não é para você estar. Porque uma rainha não entra em qualquer lugar. Uma rainha não pode andar com qualquer pessoa. Uma rainha ela tem autoridade, não é em qualquer lugar que você vai ficar. Aleluia. O pecado ele te rodeia. É todo dia matando um urso e um leão. Então todos os dias você precisa entender que você tem que entrar no íntimo com ele, para mostrar aonde te machucaram, para mostrar onde estão as suas feridas. Tem coisas que um metiolate ele resolve, mas tem feridas que estão profundas e você está carregando isso e isso está atrapalhando aquilo que ele tem contigo. Ei, ele já te capacitou. Mas o que você está vivendo hoje está impedindo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a intimidade com ninguém. Porque se não fosse para ter intimidade, ele falava assim, entra com a tua família dentro do teu quarto. Entra e pega as tuas melhores amigas e leva para dentro do teu quarto. Lugar de intimidade é só você e ele. É da mesma maneira quando se está casado.
O leito do marido e da mulher é lugar de intimidade, é só ele e a esposa, vê se entra mais alguém. E por que você está tentando colocar pessoas que não tem que colocar na sua vida? O Senhor manda dizer para pessoas aqui, nessa noite, por mais que seja seu amigo e sua amiga, se desprenda. Porque tem pessoas que estão na nossa vida e vai atrapalhar a obra que Deus tem. Sabe, pastor, nesse tempo todo, após o falecimento do pastor Marco, foi muito difícil para mim. Mas você sabe o que o Senhor me mostrou? Que a dor não incomoda tanto quanto a felicidade. A dor não incomoda tanto quanto a felicidade. Eu achava que a gente descobria os verdadeiros amigos no momento da escassez, da dor. Sabe por quê? Porque quando a gente está numa resenha, todo mundo quer ir na sua casa. Quando você está bem financeiramente, a sua casa está cheia. Mas quando Deus fecha a porta, a escassez chega, cadê seus amigos? Some todo mundo. E eu achava que era nesse momento que eu falava assim, não, os meus verdadeiros amigos é aquele que está vindo aqui comer 1 quilo de sal comigo. Não. Houve um momento na minha vida que o Senhor falou para mim assim, teu luto acabou. Levanta. Já te deixei tempo demais dentro do casulo. Tu já está pronta, sai. Senhor, o que vão falar? Se preocupa com o que eu quero ao teu respeito. Se preocupa com o que eu penso ao teu respeito. Se preocupa com aquilo que eu estou direcionando para você. O que A e B vai falar não me interessa, porque eu te justifico. Olha a nuvem de testemunhas aí. Porque se a gente vai dar ouvido muito para alguém, essa pessoa não está dentro do teu propósito. Ela não está entendendo o que Deus quer fazer com a tua vida. Ela não sabe o trabalhar do Senhor. Ela quer te ajudar sim, mas ajudando ela vai atrapalhar. Foi que nem a pastora Edileuza ministrou sexta-feira aqui. Meu Deus, que desbravador aquele culto, aquele workshop. A borboleta está lá dentro do casulo. E a gente percebe que ela está tentando, mas se a gente abrir, a gente não sabe se era o tempo dela sair. Porque ela está ali se movimentando para quê? Para exercitar as asas. As asas estão crescendo, então ela se movimenta. Por quê? Porque o casulo é pequeno. Mas se a gente for lá e abrir e tirar antes, a asa pode não estar pronta. E a ajuda, em vez de salvar para ela voar, vai debilitar ela para uma vida inteira. Eu saí daquele culto ruminando aquilo sobre a minha vida e o Senhor me levou na palavra. E eu falei, Senhor, estamos banalizando o que é pecado, colocando como religiosidade. Pecado continua sendo pecado. Santidade continua sendo santidade. Deus continua sendo Deus. Você não vai entrar no céu de qualquer maneira. E eu achei formidável que ela falou que o rapaz foi lá, abriu o casulo, uma asa estava inteira e a outra ainda estava em formação. E aquela borboleta não pôde voar. Conclusão, o tempo de vida dela foi curto. Aquilo que estão tentando ministrar na tua vida, que não foi o que Deus te falou, vai fazer o teu ministério ficar curto, vai fazer a tua fé ficar pequena. Os teus olhos, os teus ouvidos têm que estar ligados no céu. A palavra tem sido ministrada, mas a gente não vive. O pastor ministra aqui, você fica impactado e quando sai dessa porta para fora, você começa a praticar? Pois a minha vida começou a praticar. A minha vida começou a mudar quando eu comecei a praticar. Quando a pastora Juliana me chamou no gabinete e começou a falar para mim, você precisa viver. Você precisa sair. Lembra? Lá dentro do gabinete? Um medo que eu não sei de onde vinha aquele medo. Uma mulher forte, corajosa, guerreira, sempre batalhando, lutando para ver o marido chegar aonde ele chegou. E de repente, cadê aquela mulher? Aí a pastora Juliana vem, mulher forte, casa forte, igreja forte. A minha amiga falando, cara, tu é uma rainha, tu precisa entender. E eu tinha um conflito como mulher, não tinha um conflito como mãe, não tinha um conflito como serva, como adoradora, mas como mulher eu tinha. Aí lá vem a pastora Juliana, usada por Deus. Eu não posso falar de vocês, mas eu tenho que falar de mim, porque foi o que eu vivi. Eu falei, gente, realmente eu sou uma rainha, Deus me deu autoridade. Até quando eu vou me acovardar? Até quando o chamado vai estar gritando e eu renunciando? Naquele grande dia ele vai falar, mostra minhas tuas mãos e eu não vou ter nada para mostrar. Porque me acovardei. Você não tem direito de escolha.
Pastora Rosa diz aqui que o escolhido não tem escolha. E temos base bíblica. Aí vai falar de Jonas de novo? Não, vou falar de Esther. Não, culto de mulheres. Ela teve direito de escolha de falar para Mardoqueu, quero não. E se eu não virar rainha? Vou virar lá o quê? Vou ficar lá por rei de vez em quando? Não vou ter marido, não vou ter família? Você acha que Deus errou? De novo. Quando Ele te escolheu? Você acha que Ele te chamou para viver algo pequeno? Ele sendo um Deus tão grande, tão poderoso. Um Deus de maravilhas, de sobrenatural. Um Deus que ressuscita mortos. Você acha que realmente o que Ele tem para mim e para a tua vida é algo pequeno? Pequenos somos nós que não acreditamos. Eu falo para todo mundo. Para todo mundo eu falo. Para de querer viver do natural se o teu pai é um Deus do sobrenatural. Ele diz que te deu poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele te deu poder e autoridade para repreender demônios. Ele te deu poder e autoridade para curar os enfermos. E você quer viver de uma maneira natural? Ele quer te capacitar mais, porque chegou a hora de subir de nível. Pastor Marcelo é advogado. Fácil? Não é, né, pastor? Só que quando você termina a faculdade, você pega o diploma, pode advogar? Não, tem que subir de nível. Aí vai para a OB, né? Aí faz lá a prova da OB. Pode advogar? Pode. Mas é fácil? Não. As leis vão mudando. Então ele tem que continuar estudando. Ele tem que continuar se aprimorando. Se para as coisas da terra tem que ser assim, imagina para as coisas espirituais. É, dessa maneira. Quantos profetas ainda tem na terra, mas quantos charlatões tem pregado aí? Quantos dizem, assim te diz o Senhor, e o Senhor não diz nada? Sabe por quê? Porque no meio da igreja tem espírito de engano, e não tem um com discernimento para ir lá e repreender. Jesus está voltando. Ele está às portas. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele está disposto a cumprir aquilo que Ele prometeu para mim e para a tua vida. Só que se você não se posicionar, não tem como Ele fazer. Os céus estão em guerra. A palavra diz que o principado estava lá guerreando para o anjo não descer. Daniel estava o quê? Dormindo? Não, ele estava orando. Você quer ter vitória e você não ora. Você quer ter vitória e não medita e não vive a palavra. Você quer ter vitória e não jejua. Pastora, não é uma ordenança bíblica, não. Esther venceu a morte fazendo o quê? Daniel jejuou 21 dias para quê? Aleluia. Neemias, para construir o templo, tem uma autorização do céu. A Bíblia diz que ele chorou e jejuou para quê? Entregamos pela metade, mas queremos receber inteiro. Ele te capacita. Ele te capacita. Mas você está colocando na posição para se capacitar? Põe para mim, por favor. Efésios 6, 11 e 13. Mais uma vez, o Senhor vem falar conosco. Ele vem nos trazer para perto. E vem nos direcionar. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Você entende como você vai vencer o cão? Você entendeu como você vai vencer o teu inimigo? 13. Aleluia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficai firme. Você vai se revestir da armadura. Porque assim você vence. Está revestido da armadura, vai vencer. Então significa, se você está colocando a armadura, você está indo para a guerra. Então você vai guerrear. E guerrear não é fácil. Então quando se termina uma guerra, você está o quê? Você está cansado. O que você vai fazer? Você vai querer tirar a armadura e descansar. Depois que haver tudo isso, fica firme. Não é um pedido, é uma ordenança. Ficai firme. E é por isso que a gente perece. É por isso que vem um desânimo. Você não se reveste da armadura.
Pastor Marco uma vez ministrou sobre a minha vida dentro da minha casa, e depois Deus deu a oportunidade dele ministrar a igreja, e foi um alvoroço. Ele falou para mim assim, ó, para você que não entende muito, você sabe o que é armadura? Oração, jejum e palavra. Oração, intimidade com Deus. Palavra, conhecimento e transformação. Você não vai se transformar orando, você vai se transformar alimentando. É conhecendo a palavra, porque a palavra diz que ela nos liberta. Se liberta é porque tem algo para ser libertado. Todo dia você guerreia. Jejua, vai matar um pouquinho a tua carne. Deixa teu espírito ficar mais sensível para estar audível à voz do Espírito Santo. E eu achei aquilo tão formidável. E eu comecei a orar, jejuar e meditar. E eu comecei a ver coisas que eu nem sabia que eu tinha. Eu descobri pecados que eu tinha e eu não sabia. Sabe por quê? Porque foi aonde Deus me levou, pastora Juliana. Que a gente está muito acomodado, achando que pecado virou religiosidade. E não virou, e eu comentei essa passagem com a pastora Juliana. Sabe qual foi o pecado de Eva? Ela mordeu um fruto. Parem para pensar. Eu quero neste momento colocar você para refletir. Ela deu uma mordida e comeu um fruto. Sabe o que Davi fez? Adulterou. Ele mandou matar. Aos nossos olhos humanos, quem pecou mesmo? Se a gente for realmente trazer, tirando o espiritual, quem realmente pecou? Quem teve um pecado severo? Foi Davi. Caim matou seu irmão do próprio sangue. Pecou, né? Foi apenas uma mordida. Olha a consequência que comer o fruto trouxe para a vida dos dois. Olha, a mordida do fruto trouxe consequências para uma nação. Quanto tempo demorou para se invocar de novo o nome do Senhor? Quantas coisas se passaram por causa de uma mordida? E aí o Senhor falava ao meu coração: os meus não roubam, não matam, não adulteram. Sabe por quê? Porque são pecados pesados, pecados considerados graves. Mas a fofoca, o julgamento, ninguém está vendo. Ah, mas eu vou falar com ele ali, mas ninguém está vendo. Não vai sair daqui. É por isso que a gente vai ter muita surpresa naquele grande dia. Então o Senhor está nos capacitando esta noite, dizendo para mim e para você: vigia. Porque as coisas grandes você não faz, mas as pequenas. É as pequenas que te corrompem. É as pequenas que devagarzinho vai te tirando da presença. É a pequena que vai respingando sangue nas tuas vestes. Aleluia. Então o Senhor, Ele nos convida a viver a verdadeira palavra. Uma nuvem de testemunha está te rodeando. Nem todo lugar que você entrar, você vai poder dizer que Jesus te ama. Nem todo lugar que você entrar, você vai poder dizer que o céu e o inferno existe e é real. Mas tem lugares que você vai entrar, assim como o pastor ministrou aqui no domingo. Ali vai uma santa de Deus. Ali vai um homem de Deus. Aquele ali é diferenciado. Eu não sei o que tem nele, mas o que tem nele brilha. Eu não sei o que tem nela, mas tem alguma coisa diferente. Nós precisamos entender que somos a imagem e semelhança de Cristo na terra. Pregamos com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de vestir, porque tem lugares que nós não podemos, não temos a oportunidade de anunciar. Com o teu trabalho você anuncia a palavra de Deus.
Com o teu caráter você anuncia a palavra de Deus. Com a tua honestidade você anuncia a palavra de Deus. Agora eu te pergunto, Deus não está te capacitando? Você não está capacitado e aprovado pelo Senhor? O que te traz tanta dúvida? Hoje o Senhor veio ao nosso encontro. Ele veio mais uma vez nos direcionar. Se afasta do pecado. O salário da vida é obediência no Senhor. O pecado só vai te trazer a morte. A sua vida só vai andar para trás. E quando você pecar, você vai ver quem é que vai governar a sua vida. Deus não quebra princípio. Ele é fiel à sua palavra. Então o Senhor trouxe para nós esta noite. Quer vencer? Quer continuar? Quer obedecer? Quer viver a plenitude da glória, da graça, da presença? Quer ver o seu coração queimar? Quer ver Deus entrar na tua vida e te usar com poder de graça? Na presença. Se revista com as armaduras. Abandona tudo aquilo. Tem muita coisa que a gente não precisa perguntar não, a gente sabe. A gente sabe o que fere os princípios. A gente sabe o que mancha as nossas vestes. A gente sabe o que desagrada ao Senhor. Precisamos estar posicionados. Deus tem coisas extraordinárias neste ano de 2025. E Ele me chama e Ele te chama para falar, se posiciona. Renuncia. Se posicione e confia. A palavra do Senhor diz que a fé ela vem pelo ouvir. Ela está sendo ministrada em todo o culto aqui. Começa a vivê-la. Se dá a oportunidade de viver o melhor desta terra. Se dá a oportunidade de comer o melhor desta terra. Se dê a oportunidade de viver o que Deus planejou para a sua vida. Porque o que eu e você pensamos e desejamos é muito pequeno. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Aleluia. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite. Mas uma coisa eu sei. Você não vai sair daqui da mesma maneira que entrou. Porque aonde o Senhor está, algo acontece. E o Senhor manda dizer, não tenha medo. Os louvores foram cantados, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. O processo ele é necessário. Não pule etapas, querido. Não pule etapas, querida. Se permita viver. É na humilhação que a exaltação vem. É na porta fechada que a gente aprende a administrar tudo que a gente tem. A escassez ela nos faz um bem enorme. É que depende da maneira com que a gente vê. Deus te fechou a porta, querido. Glorifica, te deu umas férias. Deus fechou a porta, está te dando tempo para você buscar mais, para você orar mais, para você se revestir mais, para você se preparar mais, para a próxima porta que Ele abrir, você poder guerrear junto com Ele. Não receber só prosperidade financeira, mas poder alcançar o objetivo que é almas para o reino. A tua faculdade é almas para o reino. Na tua escola é almas para o reino. Tudo que Ele fizer na tua vida está vinculado ao reino. Não pule etapas. Se permita viver o haja de Deus. Você está enfermo, fica tranquilo. Ele ainda continua sendo médico dos médicos. Ele ainda continua curando. Ele te escolheu para através da sua vida você ter autoridade para dizer, Ele faz. Eu passei pelo luto e eu posso te dizer, é possível viver após a perda. É possível viver com as portas fechadas. É possível. É possível. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a presença. Pode te faltar tudo, mas não pode faltar a presença. Porque se não fosse a presença, eu não tinha sobrevivido. Se não fosse a presença, eu não estaria de pé. E é isso que Deus quer fazer comigo e contigo nesta noite. Ele está te colocando de pé. Ele está te dando novas armaduras. Ele está te deixando firme. Ele está te dizendo, eu já te capacitei. Se posiciona, renuncia. Se posiciona, renuncia.
Jesus, Senhor. Hoje, Senhor, o Senhor nos convidou para mais uma vez, Senhor, mostrar o quanto o Senhor nos ama, para renovar a sua promessa e a sua aliança. O Senhor nos mostrou, Deus, que nós já estamos preparados, Senhor, porque fomos forjados por Ti desde o ventre, Senhor. Pai, em nome de Jesus, reveste-nos, Senhor, do alto céu, Senhor, com as Tuas armaduras. Pai amado, Pai querido, firma-nos, Senhor, na Tua presença. Nesta hora, Senhor, que tudo aquilo que vem impedindo do Teu povo avançar, Senhor, que caia por terra nesta noite, em nome de Jesus. Não há nada, Senhor, que pare o poder das Tuas mãos, Senhor. Se nós cairmos na mão do homem, o Senhor tira. Se nós cairmos na mão dos nossos inimigos, o Senhor tira. Mas se nós cairmos na Tua mão, eu quero ver, Senhor, quem é que pode tirar. E nós estamos debaixo de uma mão forte e poderosa, de uma mão que tem poder e autoridade, para nesta noite nos revestir do alto da cabeça à ponta dos pés, trazendo, Senhor, o revestimento de poder. Renova, Senhor, aviva os Teus filhos, Senhor, para que a Tua obra seja concluída. Assim, Senhor, te pedimos, Senhor, te entregamos e já te agradecemos em nome de Jesus. As palmas, louve ao Senhor. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, coisa linda. Que mensagem, minha pastora. Que mensagem. Crescendo, vamos dizer para ela? Vamos? 1, 2, 3. Louvado seja o nome do Senhor. Que mensagem. Eu estou muito feliz. Deus falou nessa noite. Só quem estava disperso aqui não ouviu, não entendeu. O direcionamento claro para que nós venhamos vencer, para que nós venhamos ter intimidade com Deus. Não existe essa de eu não tenho capacidade. A palavra é pregada, o direcionamento é dado, tudo está acontecendo. Não podemos ignorar tudo isso e dizer: eu não tenho como fazer, eu não tenho como exercer. Isso não pode ser ignorado. O Senhor capacita você para fazer infinitamente mais. Ele capacita você fazer o que propôs seu coração de fazer. Não existe isso. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor. Eu quero aqui fazer um convite. Quero aqui fazer um convite para você que está afastado do caminho do Senhor, que entendeu que sem o Senhor não dá, que sem Cristo na nossa vida, que está afastado, quer voltar, que precisa estar mais perto, que precisa estar mais perto de Jesus, que precisa estar junto. Quero fazer esse convite para você.
Hoje Deus está te dando essa oportunidade. E você que não conhece ou nunca fez, nunca aceitou, quero te convidar. Levante a sua mão, nós vamos orar por você. Se você está sentindo que hoje Ele vai te capacitar para viver aquilo que você tanto pediu ao Senhor. Você que está afastado e você que quer viver com Deus. Tem alguém? Tem alguém? Não? Amém, então. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Vamos sentar um pouquinho, que agora eu vou chamar aqui. Mês passado nós não fizemos, mas esse mês nós vamos fazer de abril.